O centroavante Pedro Raul é convocado pela seleção brasileira, ao menos na pré-lista para a disputa da Copa do Mundo nessa edição de 2022. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa informação, no mínimo assim inusitada, algo que eu inclusive já havia trago aqui pra gente no canal mais ou menos 2-3 semanas atrás, falando dessa baita possibilidade se o técnico Tite fosse no mínimo coerente com essa sua convocação, não chamando diretamente para os 23 convocados, mas pelo menos dentro dessa lista de 55 jogadores, como o Pedro Raul pode ser chamado para a Copa do Mundo, né? Por exemplo, dentro da lista final. Se ele não aparecer dentro dos 23, ele ainda pode disputar a Copa do Mundo. Além disso, desse novo ciclo que se inicia, o técnico que inclusive já elogiou bastante o centroavante esmeraldino e também o próprio Goiás, que pode lucrar com o Pedro Raul, caso ele realmente venha a ser convocado para a lista final da Copa do Mundo. Quero trazer esses detalhes no vídeo de hoje, quem são os seus concorrentes. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive, hoje de manhã já gravamos outro conteúdo interessante, como por exemplo do novo patrocinador Master do Goiás no ano que vem, prometendo um caminhão de dinheiro. Vou estar deixando esse vídeo na tela final. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News. Vai lá, se inscreva e dá essa moral. Outro recado também importante que quero passar para vocês é da GIN TV. Amanhã teremos o jogo entre Atlético Paranaense e Goiás e essa partida não terá transmissão do Premier, apenas na Furacão TV, e lá dentro da GIN TV você encontra essa partida ao vivo em ótima qualidade de som, de imagem e muito mais. Você pode acompanhar pelo seu celular, computador, tablet, Smart TV e muito mais. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da GIN TV, já vai lá, faz o seu cadastro, rapidinho mesmo você já chama no WhatsApp, já começa a assistir. Lembrando que assim, para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade e também 4 horas gratuitas para você testar, obviamente antes da partida. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da GIN TV para você assistir aí Atlético Paranaense e Goiás nesse feriadão da quarta-feira. Bora começar então o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação confirmada pelo TNT Sports ainda nessa na terça-feira, na parte da tarde, melhor dizendo. Que até pegou de surpresa, já tinha deixado um conteúdo basicamente já tudo pronto aqui para gravar para vocês, mas surgindo essa informação de última hora e novamente, né, trazendo tudo em primeira mão aqui para vocês também no YouTube do Goiás News, essa convocação pelo menos na pré-lista do técnico Tite do centroavante Pedro Raul. Como que funciona essa questão? Inclusive eu gravei um vídeo sobre esse assunto, falando sobre a baita possibilidade, a chance real do centroavante Pedro Raul encaixar dentro dessa lista de 55 jogadores. E aí sim, né, o técnico Tite ainda no próximo dia 7 de novembro, na outra segunda-feira, fazendo essa sua convocação final dos 23 jogadores. O Pedro Raul, que já vivia aquela expectativa nos amistosos do mês de setembro contra ali a Gana e o outro, se eu não me engano, contra a Tunísia, né, esses dois lá na França, existia essa expectativa dele ser convocado por tudo que o Tite havia falado do jogador, né, elogiando bastante o seu posicionamento, seu faro de gol dentro das dificuldades que encontra com o Goiás, né, sendo inclusive um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro durante toda a competição e que inclusive era um Fred atualizado. Foi essa a versão, né, que falou o técnico Tite, também gaúcho, né, como o Pedro Raul, natural de Porto Alegre. Então, mais um feito aí para a história do Goiás. Inclusive, eu peço até a ajuda de vocês aqui embaixo dos jogadores que já foram convocados com a camisa do Goiás, né, para a seleção brasileira. Se eu não me engano, foi o lateral esquerdo Lira, né, lá na disputa ali da Copa do Brasil, polêmico demais, né, injusto demais, lá em 1989, o Araújo, se eu não me engano também, acho que foi em 1999, ali mais ou menos durante o período da Série B, mas se eu não me engano era um elenco meio que olímpico, mas mesmo assim, né, não deixa de ser a camisa da seleção brasileira principal. E por último, o Eric, né, o Eric ele apareceu naquela convocação da Pan-Americano, né, Jogos Pan-Americanos, se eu não me engano, de 2014 ou 2015. Então, na minha visão, são esses jogadores. Se você tiver outros aqui, pode deixar aqui embaixo, sem considerar, né, ali sub-20, sub-17, sub-15, aí sim, vários outros jogadores, Rafael Tolói, o próprio Wendel Lira, né, vários atletas que já passaram nesta condição. O Pedro Raul agora sendo convocado desses 55 nomes que não foram divulgados, infelizmente, né, pela CBF. A única seleção desta Copa do Mundo que não divulgou esses seus pré-convocados, né, chamados para encaminhar essa lista FIFA, e aí sim no próximo dia 7 de novembro pela seleção brasileira, escolhendo entre 23 a 26 jogadores finais. O técnico Tite já deixou claro que irá chamar todos os possíveis, né, os 26. Em relação, por exemplo, à Copa do Mundo, o Pedro Raul, que nunca foi convocado, né, dentro desse ciclo para a Copa no Catar. No total, 87 atletas foram convocados pelo técnico Tite, né, e aí sim ele tendo esse quebra-cabeça para a divulgação. A CBF não mostrou todos os nomes para meio que preservar a identidade dos atletas
e não ficar fazendo comparação. Por exemplo, você faz ali, chamou o Matheus Cunha e o Pedro Raul. Aí muitos programas, obviamente, a gente faz isso, né? Vai comparar quem é melhor, o Matheus Cunha ou o Pedro Raul. Aí começa a fazer aquelas comparações. Eu, obviamente, né? A gente é meio clubista, mas ainda assim acho que o Pedro Raul tem uma característica diferente. Mas o Matheus Cunha, por exemplo, que na minha visão é o jogador que mais tem ali essa possibilidade de deixar essa lista do técnico Tite, ajudou bastante nas Olimpíadas lá de 2020. Então, para evitar muito esse tipo de comparação, a CBF não divulgou, né, esses nomes, apenas os finais. Lá no dia 7 de novembro, esses 26 jogadores para a disputa do torneio internacional, que começa no dia 21 de novembro, né, o Brasil estreando diante a Sérvia. Tentei confirmar aqui para vocês, na Copa do Mundo, jogo 4 horas da tarde. Então, o Pedro Raul pode estar, né, quem sabe, dentro dessa partida, isso mesmo, na Sérvia, dia 24, melhor dizendo, de novembro, né, a partida contra a Sérvia, depois contra Camarões e finalizando a primeira fase, né, a fase de grupos na terceira rodada contra a Suíça no dia 28 de novembro. E aí que o Pedro Raul pode encaixar dentro dessa questão. Caso ele não apareça dentro dos 23 convocados finais, aí sim, por exemplo, se tiver algum jogador contundido até a fase final, a última rodada da fase de grupos, ou seja, daqueles primeiros 3 jogos, né, contra Sérvia, Camarões e Suíça, aí sim o Pedro Raul, por exemplo, sendo notificado até acho que dessa média, um dia antes, né, da estreia na Copa do Mundo, pode sim ter essa alteração da primeira fase. Então é algo pouco provável da gente imaginar, mas possível sim, né, visando principalmente porque essa Copa do Mundo é no meio de uma temporada europeia, alguns jogadores ali cambaleando, como por exemplo o próprio Richarlison, né, que teve uma grave lesão, felizmente para ele também não vai estar fora da Copa do Mundo, mas quem sabe, né, pode ter algum tipo dessa questão que faz parte inclusive do futebol. O Goiás pode colocar uma grana no bolso com essa história, isso mesmo, porque a FIFA determina um valor de $10 mil por dia de convocação, valendo já durante a preparação para as seleções na Copa do Mundo. Ou seja, né, se o Brasil chegar até a final, vamos supor que o Pedro Raul esteja dentro dessa lista de 23 jogadores finais, e desde a preparação ali, a viagem, por exemplo, se eu não me engano, o Brasil vai fazer essa pré-temporada, entre aspas, ali para a Copa do Mundo em Turim, dá $10 mil por dia. Se o Brasil chegar até a final, o Goiás ganharia, por exemplo, com o Pedro Raul, $350 mil, né, o que dá mais ou menos R$1.800.000, nada, é uma baita quantia, né, por ter um jogador ainda assim já representando, né, a sua marca para o futebol mundial e ainda colocando essa baita grana que promete a FIFA, né, essa premiação a todos os clubes dos jogadores convocados para a disputa do Mundial lá no Catar. E outra novidade também nessa edição da Copa do Mundo é que já havíamos passado de 23 jogadores convocados, né, na lista final para 26 e também nessa pré-convocação atualmente de 55. Na Copa do Mundo, até na última, né, na Rússia em 2018, era apenas 35 jogadores. E aí assim lá naquela convocação apareceram jogadores também que haviam se destacado, mas que nunca haviam sido chamados pelo técnico Tite na convocação principal, como por exemplo o Lucas Paquetá, né, que apareceu ali do Flamengo naquela edição do Campeonato Brasileiro, jogou muita bola. Os outros jogadores que não foram para a Copa do Mundo, mas estavam dentro dessa pré-lista lá de 2018. O goleiro Neto, que naquela ocasião jogava no Valência, o Rafinha, Bayern de Munique, Dedé do Cruzeiro, o Rodrigo Caio, por exemplo, que jogava no São Paulo, o Alexandro da Juventus, o Arthur, volante do Grêmio, né, revelado nas categorias de base do Goiás, assim como o Maicon e também o Luan, o Rodriguinho do Corinthians, o Juliano que jogava no Fenerbahçe e o atacante Dudu do Palmeiras. Ou seja, alguns nomes alternativos. É normal a gente ver dentro dessa quantidade absurda, né, de jogadores, 35, 55, mas só de ser a principal camisa do futebol mundial, com toda certeza, né, os melhores jogadores, não tem nem comparação. Você pegar uma seleção brasileira, o titular e o reserva é até melhor do que, por exemplo, um segundo nível, né, até mesmo se for o Brasil, o reserva contra a Argentina principal, dá jogo. Eu até vejo o Brasil com chance de ganhar, por exemplo, uma Copa do Mundo com o seu time reserva, o que é extremamente absurdo, né, a quantidade de bons jogadores que temos por aqui. O Pedro Raul só de estar nessa lista, certamente já valorizando também o seu passe para a próxima temporada, né, de fato não irá continuar no Goiás. E outra questão também envolvendo essa parte das convocações dos jogadores, né, como a FIFA, a CBF, melhor dizendo, não liberou todos os nomes, a gente sabe apenas até o momento que são alguns jogadores do Flamengo, como por exemplo o Everton Ribeiro, o Gabigol e também o Pedro, além do lateral esquerdo o Felipe Luiz e o goleiro Santos. Teve um outro jogador, se eu não me engano, do Real Betis, né, o brasileiro, acabei esquecendo o nome dele aqui agora, que jogava no Fluminense. Essa notícia que acabou de sair também, que foi um outro nome que descobriram, né, da Copa do Mundo, além do Tite já confirmado tanto pelo TNT quanto também pelo jornal O Globo. Sobre os seus números na temporada, né, realmente muito bom, 47 jogos, 25 gols marcados e 2 assistências no Campeonato Brasileiro, né, que é o que realmente vale muito aí na convocação para o Pedro Raul. 18 gols marcados em 31 partidas, além de 2 assistências, e valorizando principalmente não só o passe do Pedro Raul, que, como eu disse para vocês, ele pode ser negociado até o dia 31 de dezembro, que irá colocar pelo menos 10% do valor dessa quantia, né,
melhor dizendo, a porcentagem dessa quantia final, que ele foi negociado do Caxias para um outro clube ali do futebol brasileiro ou internacional, então certamente valoriza esse seu passe. Além disso, né, valorizando o próprio Goiás, que assim, nesse seu ano de reestruturação, eu vou ver muitos comentários aqui falando, é como se isso daí fosse um título, etc. Mas a gente tem que parar um pouco dessa cachorrada que tem aqui no Brasil, né, que é achar que tudo que tem aqui não presta. A gente tem que olhar que a maior seleção campeã, né, são 5 Copas do Mundo, o melhor elenco, não tem nem como comparar também com os outros jogadores, e um jogador do Goiás está dentro dos 55 convocados para a Copa do Mundo. Isso sim é um grande feito. E aí você vai olhar, mas aí o Goiás, que já foi tão grande no passado, agora vai contentar com convocação, pré-convocação de jogador para a Copa do Mundo. Outro ponto, mas o Goiás está se reestruturando. Acho que qualquer um que acompanha aqui o canal, que seja minimamente racional, né, nesse ponto, sabe que o Goiás iniciou 2021 de um tamanho e terminou 2022, né, de um tamanho e terminou de outro bem mais consolidado no futebol brasileiro. Perdeu o Goianão, beleza, mas chegou na final depois ali de 4 temporadas, né, desde 2018 não chegava. Nas oitavas da Copa do Brasil, algo que não acontecia também até 2018. A permanência na primeira divisão, né, é praticamente já aí consolidada, com a classificação para a Sul-Americana em um outro formato que valoriza também o Goiás nessa difícil Série A, que foi, a gente vendo vários clubes, né, como por exemplo na Série B do ano passado, o Goiás todo endividado conseguindo sair ali do buraco e deixando vários clubes ali para trás também dentro da Série B muito cascudo. Então assim, vamos ter um pouquinho de racionalidade, valorizar também tanto não só o futebol brasileiro quanto também o Goiás e os outros jogadores que vendo, por exemplo, uma disputa, você vai jogar no ano que vem no Goiás, no Cuiabá, no América Mineiro ou no Curitiba. Acho que já fica claro, né, essa situação, por exemplo, desses clubes emergentes, né, o Goiás, mais uma vez, além de toda a estrutura, da história, tradição, um jogador chegando aqui por empréstimo, recuperando o seu bom futebol e chegando até a lista, né, do técnico Tite, pelo menos até o momento, na pré-lista da convocação para a Copa do Mundo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se foi justo, se não foi, um jogador também histórico, por que não para o futebol goiano, né? Ele passou no Atlético Goianiense também muito bem, lá em 2019, conseguiu o acesso da Série B para a Série A e agora em 2022 novamente, né, chamando muita atenção, dessa vez pelo maior, pelo Goiás, na primeira divisão, marcando aí 18 gols. Vamos torcer para que ele balance mais as redes e por que não termine como o principal goleador da Série A do futebol nacional. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui do YouTube do Goiás News. Pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Será que o Pedro Raul poderia tirar uma vaga, quem sabe ali, ou do, vamos imaginar, por exemplo, é muito difícil, né, tirar do Vinícius Júnior, Neymar, Rafinha, Antony, o Richarlison, próprio, acho que o Rodrigo também no Real Madrid, basicamente consolidado, mas uma disputa, acho que até boa, com o Matheus Cunha, o Pedro, Roberto Firmino. Vamos ver o que é que vai pensar, né, o técnico Tite nessa fase final de convocação para a seleção. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!